Hoje, gente, estamos aqui para mais um vídeo, espero que todos vocês estejam bem. Fazer aqui mais uma atualização, essa atualização de janeiro, 5 de janeiro de 2018. E então vou compartilhar aqui algumas matérias com vocês e tem algum material que eu venho juntando e vou estar comentando um pouquinho sobre eles. É mais comentar mesmo, algumas figuras, algumas imagens para desenvolver aí, no desenrolar do vídeo, comentando um pouquinho a respeito sobre cada tema, para a gente ter um tema para conversar. Então, deixa eu dar uma folheada aqui. Painel global, né, sem muita coisa nova, tudo muito calmo, né, sem tremores mais fortes. Então, tudo bem calminho, os ventos solares estão fracos, né, baixos, que sem tempestade solar, ou raios gamas, né, raio X. Falar aqui um pouquinho sobre o Irã, né? Irã denuncia um complô da CIA, Israel e Arábia Saudita para ocasionar os distúrbios em seu país. Vídeo: estranho fenômeno luminoso intriga observadores nos Estados Unidos. Então, esse foi bastante comentado, esse vídeo, né? Desse fenômeno, que não é a primeira vez que ele é ocasionado. E aqui nessa matéria aqui vai dar uma maior dimensão do que acontece, né? O que ocasiona esse fenômeno que nós, né, às vezes, muitas vezes temos como um fenômeno de OVNI, né? Mas por ser assim desconhecido, por aquela coisa que a gente não vê, né? Então aqui vamos dar uma olhada, ver que realmente é um foguete, né, da SpaceX que é lançado, ele causa todo esse fenômeno. Então aqui dá para entender melhor por que, né, que causa. Aqui é mais curiosidade, né? Uma gata normal começou a crescer asas na China, mas existe mesmo gato com asas? É apenas uma peluche que cresce, né? Como se fossem asas. Então aqui só para exercer a nossa imaginação, né? Que são vários bichanos que apresentam não sei se poderíamos chamar de anomalia, né? Eu não chamaria de anomalia, mas vou dar uma exercida na imaginação. Cientistas colocaram o cérebro de um verme em um robô e funcionou. Como assim? Né? Colocaram o cérebro em uma máquina e funcionou. Isso é muito, né? Isso aqui quer dizer muita coisa. Então vou dar uma comentada, né, sobre cada um dessas matérias. E, né, deixa eu dar uma folheada aqui. Umas imagens que parecem sem vínculo, né, umas com as outras, mas só para ter a base de um tema, que é muitas imagens que eu vou juntando, né? Aí para vou comentar um pouquinho sobre isso, né? Aí vai ficando esquecidas aqui. Então aqui eu vou falar até de terra plana, aqui, pra vocês terem ideia, né? Apenas pra gente, né, exercitar um pouquinho a imaginação. Isso aqui é muito curioso, né? A teoria da Pangeia. Então vamos lá. Vou primeiro começar aqui nos sites, nos links. Irã denuncia um complô da CIA, Israel e Arábia Saudita para ocasionar os distúrbios em seu país. Então quem está acompanhando as últimas notícias vê que começou lá, né, manifestações no Irã. Exemplo da Primavera Árabe, né, o que ajudou a derrubar governos em vários outros países. E então conseguiram lá, né, cutucar o pessoalzinho do Irã, né. Sempre tem aqueles grupos que são financiados por, né, agências exteriores, por ONGs exteriores e para que jogue, né, o próprio povo contra o seu governo, né, tá ruim, tá corrupto, aí muda o governo, derruba tudo e acontece como aconteceu nos outros países. Mas a população, ela não é atenta, né, poucas pessoas são atentas a isso e sim, né, nenhum país é perfeito, o país sempre deixa brechas para que isso aconteça, ou seja, há corrupção, né, a má administração. Então essas são as brechas que eles vão entrar e falar, ó, tá uma porcaria, não presta, né? Aí entra e acaba com tudo. Então há sim esse plano de desestabilizar esses países que não se dobram ao imperialismo, né? Ao modo americanizado do mundo, né? Então esses países não se dobram, não se dobravam, né? Então eles tentam de uma forma ou de outra. Então a melhor forma que eles encontraram foram essa de se infiltrar, né? Manifestação, né? Até desestabilizar o país e, né, fizer o que fazem. O país que foi agora bastante atacado foi a Síria, né? Síria ou Líbia? Síria. Foi a Síria lá do Bashar al-Assad,
que a Rússia interveio, né, e evitou que que os americanos tomassem o país como fizeram com os outros, né, Iraque, Líbia, né, que derrubaram o Gaddafi. Então na Síria teve essa intervenção. Agora começa ali no Irã. O Irã não é a primeira vez que ele passa por isso, né, já passou outras vezes, então eles conseguiram frear essas manifestações e manter o controle do país, né. Mas agora parece que estão indo com tudo, né. Eu não tenho acompanhado de perto, às vezes essas notícias não chego a ler, né, vejo meio que por cima, porque a gente já tem uma ideia do que está acontecendo. Então, alguém, né, vai lá e denuncia, né, o Irã denuncia diretamente, né, ou seja, eles falam, ó, tá acontecendo isso aqui, e só que, né, o país, todo país é corrupto, então é difícil, né, frear os manifestantes, né, que nem aqui, vamos usar o exemplo do Brasil, né, o caso dos 20 centavos lá. Então aumentaram lá, teve todas as manifestações, né, jogaram o povo, né, ou seja, o país deu uma desestabilizada, ou seja, teve os aumentos, tudo. Então usaram isso para jogar o povo contra o governo, para manifestar e tudo. O povo abraçou a causa. Só que a gente vê que piorou, né? Piorou e muito, né? Por quê? Porque você tem que ver quem está por trás, quem está conduzindo as rédeas, né? Quem está tocando a manada, né? Isso que o povo não vê, né? Isso que o povo não vê. Eles vão contra eles vê lá um probleminha e fala isso é contra criar um problema, cria um escândalo, né? Mas ele não tem, o povo não tem aquela capacidade de ver o que vem depois, né? Eles não conseguem ver uma melhor forma de solucionar aquele problema. Ele abraça uma solução pronta, né? Aquela tal de problema, reação, solução, né? Que esses grupos eles arquitetam. E está acontecendo no Irã. Só que o Irã não é uma Líbia, não é um Egito, né? O Irã ou seja, é um país que ainda é um mistério, né? Tem tecnologias, né? Fornece tecnologias para outros países, que é base de armas bastante sofisticadas, né? Como, creio eu, né? A arma que, para ter uma ideia, né? O Irã ele fez pousar um drone americano e não teve um arranhão, né? Como você faz um drone pousar? Ele fala que foi hackeado, né? Mas cogita-se que foi uma tecnologia de abdução, né? Que vem um OVNI e abduz, né? Ele chegou perto do bicho, não sei se do drone, né? Com outra aeronave e fez pousar aquilo, né? Não sei se capturou em ar ou fez pousar. Então assim, tem a tal tecnologia de, não sei se seria um pulso magnético, né? Aquela que eu acho que a Rússia utiliza, que se os americanos tentarem invadir, chegou um porta-aviões, chegou muito perto, eles vão lá e paga tudo, né? Já foi utilizado várias vezes. Então assim, né? Tem a ver com profecias também, né? Porque fala que, acho que até bíblicos, né? Israel que não sobrará pedra sobre pedra, e Irã sempre ameaça de destruir Israel, né? E Israel agora está, né, conspirando junto com a Síria e a Arábia Saudita para, né? Eles estão tentando, né, tomar o domínio dessa região, daqueles países que não se dobram nem a pau. Mas ok, né? Só pra gente ficar atento a esses movimentos, que é uma cara velha, né? Mas está chegando ali nos países maiores, né? Aqueles que seriam, digamos, os reais alvos. Mas primeiro precisou desestabilizar toda aquela região. E a tal da Primavera Árabe. Vamos dar uma olhada nessa região. Então tá o Irã aqui, não é um paísinho pequeno, né? Então vem aqui, ó, a Arábia Saudita, que já está na mão, né, dos americanos, lá tem acho que grandes acordos, né? É membro da ONU, dos direitos humanos lá, acho que tem uma cadeira, acho que é a cadeira principal, não sei se ainda tem, né? Um país onde que mulher não pode dirigir, tem uma série de, a gente sabe, esses países árabes, né? Que é comum em todos, né? Que deriva aquela coisa de religião, né? Mas é uma coisa, assim, difícil de ser mudada. Mas o ataque a direitos humanos aqui é muito grande para eles terem uma cadeira principal, né? O Iraque, a Síria, né? Que estava sendo bastante atacada, né, recentemente. Aqui a Líbia, né, que já foi dominada, o Egito. Então aqui, ó, é a Primavera Árabe, né, dominando todos esses países. Aí tem aquela coisa de facilitar a rota de petróleo, né, de comércio, que se dominasse esses países aqui, né, tem todas essas questões. A Rússia aqui, né, bem, digamos, não está longe dos conflitos, mas ela intervém aqui, livrando, ou seja, utilizaram muito o ISIS, né, os terroristas na Síria,
Ainda há bases americanas aqui treinando terroristas ainda. Recentemente teve uma base russa atacada na Síria. Ainda não sei maiores informações, né? Falam que foram terroristas, mas que terroristas conseguiram atacar uma base, né? Acho que mandaram vários morteiros lá, causou algum estrago, acho que teve 2 mortos. Tem uma guerra oculta acontecendo, né? Se fala ali principalmente o David Wilcock, né? Nas entrevistas que ele recebe lá, tanto do Corey Goode, o Benjamin Fulford também tem falado bastante nisso, nessa guerra oculta pelo domínio do planeta, né? Para expulsar essa tal máfia casariana, né? E a gente vê muitos movimentos, né? Muito a rede de pedofilia internacional, ela está sendo mais exposta. A escravidão, né? No caso, como você acha que não foi na Líbia, né? Que o tráfico de escravos lá foi bem exposto. Esses dias, não sei se foi ontem, pegou fogo lá na casa dos Clintons, né? Então esses são alvos de investigação, os Bushes também, né? Aí de repente pega fogo, né? Teve um aeroporto lá que deu um apagão, né? Aí falam que teve a ver com isso também. Então assim, são essas notícias que não vêm para a grande mídia, porque a mídia ainda está em domínio, né? Ou seja, se fala que mais de 95% ou bem mais, né? Das notícias reais não vai para a mídia, né? É abafada, é ocultada, porque a mídia está na mão dos mafiosos. Então essas notícias vêm nesses blogs, né, essas pessoas que vão passando essas informações, né? A gente tem que checar, tentar ligar os pontos para ver se faz sentido ou não. Mas de repente sim, né? Você vê muitas pessoas sendo presas, a rede de pedofilia internacional sendo expostas, né? Muitas vítimas falando, né? Muitos atores que meio que como refém, né? Desse grupo, né? Dessa máfia hollywoodiana, né? Então de repente eles começam a falar, né? Às vezes rumores a gente fica, será que falou ou não? Né? Muitos sites às vezes usam, sabe que as pessoas saem a informação e falam, ó, falaram, né? Então a gente não tem certeza, mas a gente vê alguns movimentos, né? As pessoas sendo presas, tudo sendo exposto, aí de repente pega fogo na casa dos Clintons, né? É meio estranho, né? Os bombeiros foram lá, já apagaram, controlaram, né? Mas a informação que a gente vai ter é essa, é difícil os meios jornalísticos ocultarem o incêndio, né? Então por isso que a gente fica sabendo, né? Como começou a prender lá os príncipes na Arábia Saudita, né? Prenderam 11 e muita gente, ou seja, está sendo feita uma limpeza aqui também. E na mesma semana cai um helicóptero, né? Com um dos, né? Assim, cai do nada, né? O cara tá tentando fugir, alguém abateu, né? Não é que caiu. Então essas notícias vão pra mídia, ó, caiu, deu pane, né? Então, né? A gente tem que tentar ligar os pontos. Ou seja, tá acontecendo algo e é algo muito grande, né? Como a mídia controlada, ela não expõe, então a gente fica meio que a população fica no apagão, sem saber o que está acontecendo, né? A gente meio fica tentando, né, perceber alguma coisa. Eu diria assim, não fixar muito, né, deixa que a coisa está acontecendo, né? Porque a gente perde muito tempo se a gente tentar analisar, né? A gente não tem essa capacidade de pesquisa, né, e ver, né, de fato. A gente tem que esperar a notícia já vir, né? Que tem meios que mais capazes de fazer isso. Então a gente só analisa, tentar entender, né, o que realmente está desenvolvendo. Mas fala de muita coisa, né? Sobre o Trump também. O Trump ele está sendo muito atacado pela mídia, né? Quando a mídia ela ataca muito uma pessoa, então a gente tem que desconfiar de fato, né? Porque a mídia ela tá do lado dos, né, digamos, dos malignos, né, do tinhoso, né, dos caras que esse pessoal serve, né? Que não precisa mais comentar nesse vídeo. E tá atacando muito o cara, né? O cara é perfeito? Não, de jeito nenhum, né? Mas vamos ver, ele é do outro grupo que eles não gostam, né? Ou seja, tem os grupos se dando, batendo cabeça de frente a frente e tá acontecendo essas transformações. Então vamos deixar que isso continue e acompanhar, né? Pra gente não ficar meio que boiando, sem saber o que tá acontecendo, né? Como a maioria das pessoas, né, realmente não faz nenhuma ideia. E fazer ou não ideia, não sei se tem muita importância, muita diferença, né? Mas eu acho que é melhor estar informado do que desinformado. A certeza que eu tenho, a informação que vem pela mídia oficial ela só engana as pessoas. Então quem pensa que está informado assistindo mídia oficial se engana, né? Deixa eu deixar esse site aberto aqui. Estranho o vídeo, eu vou deixar esse aqui por último, que é o mais interessante.
Aqui sobre cientistas colocarem o cérebro em um verme, em um robô. Então vamos lá, né? Qual que é as implicações que isso tem? Né? É a tal biomecânica. Né? Mas você colocar um cientista, funcionou como? Né? Vamos ver aqui se realmente funcionou. Ó, tem de San Junipero, um dos espíritos mais aclamados da série Black Mirror. Eu quero ir logo para a matéria, sem enrolação. O objetivo final do projeto é reproduzir completamente o ser vivo como um organismo virtual. E o implante do cérebro simulado no robô é o primeiro passo. O robô tem as mesmas partes que o verme. Um sensor de sonar que atua como um nariz. Os motores que substituem os neurônios motores do verme em cada lado do seu corpo, sem nenhuma instrução. O cérebro virtual do C. elegans controlou e moveu o robô. Cérebro virtual? Então não é o cérebro. Segundo Luke Black, do portal iProgrammer, os membros de OpenWorld afirmam que o robô se comportou de maneira semelhante aos C. elegans observados. A estimulação do nariz parou o movimento para a frente. Ao tocar os sensores de toque anteriores e posteriores, o robô move-se para a frente e para trás, de acordo com o contato. Estimulador e sensor de alimentos fez que o robô avançasse. Então, ou seja, o robô se mexeu como se fosse um bichinho. Um dos criadores do projeto, Timothy Bushler, postou em seu canal do YouTube um vídeo do robô se movendo usando apenas simulação do cérebro. Simulação, né? Então não é o cérebro mesmo. A situação ainda não é perfeita. Os pesquisadores precisam, por exemplo, simplificar os processos que fazem com que um neurônio dispare. Mesmo assim, o robô pode se mover, parar antes de bater em algo e fazer a volta usando nada mais do que uma rede de conexões que imita o cérebro de um verme. Então, uma rede de conexões que imita o cérebro de um verme. Então, assim, aquelas notícias que fazem você vir aqui e perder tempo. Vamos ver se tem aqui a informação que eu pulei, na parte que eu pulei, né? Mais chamada com Black Mirror, mortalidade tecnológica, com o upload de um cérebro em supercomputadores. É perseguida na ficção científica há muito tempo, agora, porém, de acordo com uma revista, os cientistas conseguiram fazer algo muito próximo disso ao implantar com sucesso o cérebro de uma minhoca em um robô de peças de Lego. Ainda que os avanços tecnológicos e discussões éticas necessárias para realizar o mesmo em humanos ainda estejam muito distantes de nós, o feito dos pesquisadores é impressionante. Em 2014, um coletivo chamado OpenWorld mapeou todas as conexões entre os 302 neurônios do verme Caenorhabditis elegans e conseguiu fazer uma simulação em um software. Então eles pegaram, né, mapearam o cérebro, mapearam tudo, fizeram aquela tipo ressonância, né, como se fosse um genoma, DNA, e digitalizaram isso e fizeram uma minhoca, fizeram um computador. Nada de colocar cérebro na pessoa. É um avanço, né, não dá para menosprezar a pesquisa. E a coisa agiu como se fosse o verme, porque é a programação que você, né, se você pega ali o ser humano, e tem ali o modo de agir, você, né, copia aquilo tudo, programa e coloca numa máquina, você vai fazer um robô e vai agir como ser humano, né? Que novidade isso, fez eu perder tempo. Aí, ok. Uma gata normal começou a crescer asas na China, mas existe mesmo os gatos com asas. Aqui é curtinho, então eu vou ler, né? A imagem é bem assustadora. Uma gata aparentemente comum apresenta projeções muito parecidas com asas nas costas. Apesar de parecer impossível e bizarro, a imagem que circula por aí é real. Trata-se de uma gata nascida na província de Qingyuan, na China, que do nada, durante o verão, passou a crescer asas cobertas de pelos nas costas. Sr. Feng, o proprietário do gato, explicou sua teoria. Ele acha que as asas do seu animal de estimação surgiram como resultado do estresse de muitos machos a cercando o tempo todo para acasalar. No começo eram apenas 2 inchaços, mas em menos de um mês as asas cresceram e ficaram enormes, explicou Feng. Com medo de que a gata voasse, vamos ler isso aqui de novo. Com medo que a gata voasse, o homem resolveu cortar as projeções e a gata passa bem apesar da mutilação. Fala sério. O cara ficou com medo da gata voar. Não, isso é
Ok, afinal como isso é possível? De fato, os Winget-Gats são bem raros. Até hoje, a literatura científica só relata 128 casos confirmados. Felinos, assim, sofrem de uma condição genética chamada astenia cutânea felina. Curioso assim, o gato já era velho, né, e nasceu a asa. Né, como assim uma condição genética? Ou começa a nascer de filhotinho, né, ou FCA. Trata-se de uma deformidade da pele caracterizada por elasticidade anormal, alongamento e cicatrização inadequada. Assim, o gato já é idoso, né? Aí algo dispara esse fenômeno, aí a pele, eu acho que estica, né? A pele vai lá, estica e... Ixi, não dá nem... Aqui, ó. Não dá pra fazer isso. A pele do gato estica e, claro, vai ser cobrida pela pelugem, né? Justamente onde seria as asas, né? Então por isso que o cara pensou que era asa e o gato podia até voar. As pseudos asas podem desenvolver fibras musculares, olha só, fibras musculares anexas que permitem algum movimento, mas o gato não pode batê-las de forma semelhante a um pássaro. No entanto, ao saltar e correr, as asas podem se mexer, dando a impressão que o animal vai alçar voo. A astenia cutânea é causada por um defeito de colágeno e proteína que irriga as células da pele, e também conhecida dermatoproxia, fragilidade hereditária da pele ou cutis elástica, pele elástica, estando relacionada à síndrome de Ehlers-Danlos. Isso aqui não interessa. Então aqui, o gatinho começou, a pele estica, né? E pode desenvolver até um tecido, né, de muscular, como claro que não vai ter uma estrutura óssea, né, que nem uma asa, porque é mais complicado para desenvolver. Bom, exercitando um pouquinho a imaginação, talvez não seja tão imaginação assim, nós sabemos que todos nós temos um corpo astral, né? Não somos só esse corpo físico, temos corpo astral, a alma. E esses animais, né, muitas vezes, um animal também tem o seu corpo, né, astral. E como será esse corpo, né? O que pode disparar nesse corpo? A gente tem alguns animais, por exemplo, a lagartixa, né, os lagartos, você corta ali o rabo e ele cresce de novo, né? Então alguns animais têm essa capacidade de fazer crescer partes do corpo. Então aqui, imagino eu que o corpo astral desses animais possuem asas, né? Como falam de animais alados, né? Animais com asas, que seriam esses animais de quatro patas que possuem asa. Então tem muitas referências, né? Digamos, animais míticos. E então, por algum motivo, sei lá, o qual, né? Eles têm, então vamos supor, se você tem asa, você vai ter uma projeção astral e isso pode se tornar, digamos, tão denso que se torna meio um caminho, né, para que o seu sistema orgânico ele caminhe para lá, né, formando isso aqui, né? Então começa a pele e tal, né? Então não chega ao ponto ainda de desenvolver a asa astral, né, que é aquela asa para que ela plasma ali o seu corpo físico, né? Digamos assim, isso aqui não é coisa do nosso mundo ainda, mas a gente acho que começa a ver alguns sinais disso, né? Eu não acho que é viagem, né? Eu acho que a coisa é real e, né, a gente começa a ver alguns sinaizinhos nesses bichinhos, né? Então assim, é bem no lugar que é a asa, não nasce em nenhum outro lugar, né? Por todos os animais que aparecem isso aqui, né? Não é bem onde casa, tá um pouquinho para baixo aqui, né? Mas o que? Alguns errinhos de cálculo, né? Parece que tá bem no meio das costinhas deles, né? Ok, talvez sim, talvez não, né? Mas pode ser algo assim, do tipo. Então você é aquela coisa do membro fantasma, né? Vamos supor, se uma pessoa tem uma amputação, ela vai sentir aquele membro fantasma. Então digamos que amputar asas dos gatinhos. Então ele vai ficar sempre com aquele membro fantasma. Então o organismo dele trata de, né, projetar algo ali, né? Que a nossa ciência vai ver sempre como uma anomalia. Então, bom, é a forma que eu vejo, né, a coisa. Ok, aqui, então, o fenômeno estranho, luminoso, entrega aos observadores. Então, esse vídeo foi muito, né, compartilhado, como OVNI, como experiência, como projeto Blue Beam, né? Faz uns anos se deu um fenômeno semelhante, né? E assim, eu acho que aí, quando você vê o vídeo assim, né, esse tipo de vídeo que é filmado desde o chão,
ele provoca um certo engano, porque você tem a impressão que o objeto ele está assim, vindo na horizontal ou até descendo, né? Então aí esse é um dos primeiros enganos, né? Porque assim, falam que é um foguete, né? Então assim, eu descarto logo de cara porque eu falei foguete, ele sobe direto, ele não vem de lado. O objeto que eu vi no vídeo lá que filmaram no chão, estava vindo na horizontal, né? E não subindo na vertical. Então esse é um dos enganos, né? Então aqui está o vídeo da que eles filmaram mesmo, né? A empresa. Então deixa eu colocar aqui, espero que não seja barrado nos direitos autorais. Então esse é o vídeo, eu acho que é um vídeo oficial, né? Perto lá, sei lá. Deixa eu avançar logo aqui, ó, o foguete aqui, ó. Então realmente foi um foguete que eles lançam, né? E dá aquele fenômeno, né, que eu já comentei muitas vezes em vídeos de supostos OVNIs, que é, ó, eles lançam no final da tarde, né, ou no começo da manhã, aquele momento que o sol ele já caiu da linha do horizonte, só que ele ilumina o céu ainda, né, uma faixa acima da linha do horizonte. Então você está tudo escuro, mas se você subir a uma certa altura, os raios do sol vai bater, né? Então isso causa aquela iluminação muito forte dos jatos. Então as pessoas veem esse rastro de jatos, né, no cair da tarde e falam, ó, foi um OVNI. Só que não, é muito longe, o avião ele tá muito longe, né? Aqui é um míssil, eu tô falando do avião. O avião ele tá muito longe e a pessoa não vê só o rastro que ele deixa, né? Então aqui, ó, a mesma coisa, ele tá subindo, né? Só que pelo vídeo parece que ele tá indo de lado, né? Aqui ele tá ganhando cada vez mais altura. Então ele chega no momento que o raio do sol já começa a iluminar, né? E fica muito claro. E o foguete ele lança gases, né? Que nem fala ali na matéria. Ele começa a lançar esses gases que também são iluminados, né? Agora o que me deixa curioso é isso aqui, é essa bolinha que surge, né? O foguete, quando a NASA lança, ele tem várias partes, né? O foguete, então ele lança aquele foguete e ele vai soltando as partes à medida que vai subindo, né? Não sei se é esse o caso dele ter soltado uma parte que ficou fazendo essa coisinha menor, né? Que fala, soltou um OVNI, né? Uma sonda. E então esse aqui são os gases. Então ele já adquiriu uma certa altitude, né? Aqui, ó. É como o foguete ficasse meio que perdido, né? Ainda dando os últimos pulsos de gás que ele tem, né? E pode lançar esse efeito, né? Aí eles não deram explicação para isso. É só o que estou imaginando, que é uma das partes que ele soltou, né? Que já tinha terminado ali o seu combustível. Então ele solta, né? Aí fica falhando aqui, ó. Até vir a cair de novo, ó. Ele fica rodando, né? Porque ele fica bobo, não tem mais direção, né? Imagino isso. Aqui é o gás, né? Que ele soltou, iluminado pelo sol, porque o espaço é livre, não tem nada, né? Se você tem um gás ali, aí o sol vai bater e vai iluminar e dando esse efeito. Então aqui é o foguetinho, ó. Ele lança mais 2 foguetes, né? Descarta ou 2 peças que ficam iluminadas pelo sol, não sei, né? Essas sondinhas, ó, pode ser outro foguete, fazendo o mesmo esquema, né? Soltando, dando aqueles últimos pulsos, né, aquele último gás que ele tem, ó. Essa é a parte sim mais curiosa, né, disso. Ó, a lua também é iluminada pelo sol, algumas estrelas a gente começa a ver, né, mas talvez sejam assim os foguetes que ele descartou. E, né, o foguete principal continua subindo, né, provavelmente carregando um satélite ou qualquer coisa do tipo para o espaço. Então esse, né, não teria nada de efeito de OVNI, de Blue Beam, de abrir portal, né? Porque eu também, a primeira vez que eu vi um vídeo faz anos, né? Imaginei a mesma coisa, falei, um portal. Você, olhando assim, parece que ele tá indo de lado. Não parece que ele foi pra cima, não é que ele foi pra cima. Um pouquinho só. Ele subiu na horizontal, né? Não na vertical, como a gente às vezes pensa que ele tá um objeto descendo, né? Que teria entrado na atmosfera. Então, as pessoas que publicam a primeira parece que até é de má fé, porque elas não pegam o comecinho, né? Como esse vídeo mostrou. Né? Mas quando a pessoa vê um fenômeno desse, ela vê pela metade, não vê o começo. Mas peraí, né? Muitas pessoas, às vezes, você sabe que tem uma base ali, que vão lançar um foguete, né? Mas ok, não vamos entrar nessa questão. Então a questão é essa, né? Pegar sempre o vídeo desde o começo, né? Onde começou o fenômeno. Porque quando você pegar pela metade, fala, o Blue Beam, a sonda extraterrestre ali voando, né? Ó, esse foguete teria muito gás ainda, né? Embora ele já tenha sido descartado. Esse aqui porque está brilhando ainda. Então fica essas questãozinhas, né?
Mas a princípio o que eu entendo é isso, né? As cápsulas que ele descartou, né? É que ele seguiu, né? Continua seguindo, não sei até qual é a altitude que vai, né? Não tem esses dados técnicos, mas quem conhece, né? Olha isso, não vê nada demais. Então as pessoas, o público mais leigo, vai ver OVNI, vai ver sonda e um monte de coisa. Claro, muitas vezes esses foguetes podem ser acompanhados por OVNIs, sim, né? Como tem muitos vídeos de OVNIs que mostra isso. Mas eu acho que aqui não é o caso. Então ok, esse vídeo é apenas isso daqui, né? Deixa eu só avançar aqui para ver se... Então ele mostra ali todo o rastro que ele deixou, né? Então, acima da linha da superfície. Então aqui a gente vê que tem um certo clarão, né? Porque é o sol que se pôs há poucas horas no horizonte, ó. Tá bem claro, ó. Que essa aqui dá para ver bem. Deixa eu voltar um pouquinho. Aqui, ó. Então é o sol que se pôs no horizonte. O que está acima da linha, né, vai ser iluminado e vai dar um efeito que as pessoas, né, que geralmente quando acontece com os jatos, aqueles aviões que voam muito alto, então ele tem ali o seu spray d'água, né, ou às vezes os chemtrails iluminado. Então as pessoas ficam, ó, o OVNI, e tem pessoas que se desmancham todas em prantos, né, porque tá vendo o OVNI. E a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Pra que nem tudo é OVNI, é Blue Beam, é portal, né? Aqui, ó, vamos dar um... Bom, aqui é só isso mesmo. Tem uns vídeos mais antigos, né? Aqui eu acho que tá bem a explicação. Deixa eu só colocar aqui, vamos ver. Deixa eu ler aqui. Um gigantesco clarão em forma de bola tomou conta do céu do sul da Califórnia, Estados Unidos. Então assim, esse vídeo apareceu como, foi no Japão, foi, não sei, foi na Coreia, foi não sei o que, cada um colocando que foi no país, né? Então prejudica muito, né? É mais pessoa querendo ser o vídeo assistido, querendo likes. E deixou perplexas as milhares de pessoas que observavam o céu no final de semana no Natal. O estranho fenômeno foi visto nos primeiros minutos após o Sol se pôr próximo à base aérea de Vandenberg e ocorreu devido à interação entre os raios do Sol e os gases de exaustão do primeiro e segundo estágios de um foguete Falcon 9. Então é aqui isso mesmo, ó, o primeiro e segundo estágio, os estágios é aquelas peças que eles vão soltando, né? Então soltou essas pecinhas e elas ficam girando tonta lá, né? As pecinhas ficam sem o comando do foguete, ela fica perdida girando tonta, né? Então ela dá um pulso de gás que ela ainda tem, então ela gira, né? Fica girando e o gás faz aquelas fumacinhas que parece que é uma sonda. O foguete da empresa americana SpaceX partiu da base Vandenberg no início da noite de 22 de dezembro, carregando 10 satélites, né, Iridium de comunicação. O fantástico efeito se formou alguns minutos após o lançamento, quando o foguete atingiu a altura suficiente para que os raios do Sol, que se encontrava abaixo do horizonte, iluminassem os gases de exaustão. Então é o mesmo fenômeno que acontece com os aviões, né? À medida que os gases se expandiram, a maior ficava a capa gasosa. O ápice do efeito aconteceu quando pequenas bolhas menores se formaram dentro do invólucro maior. Bolhas essas criadas pelos propulsores do primeiro estágio que caíram em direção à Terra. O vídeo assim mostra detalhe e a beleza do fenômeno. Então é isso mesmo. Bem interessante, foi bonito, né? Mas como assim, a gente vê pelos vídeos, a gente pensa que a coisa está vindo na horizontal, né? E até descendo, né? Não que ele de fato subiu para o céu, de reto, em horizontal, né? Talvez alguma inclinação, mas ele subiu. Então ok, era só isso. Agora vamos, digamos, para uma segunda parte. Deixa eu ver aqui quanto tempo tem de vídeo. Bom, fazer uma segunda parte aqui, sem demorar muito. Aqui. Então eu vou guardando aqui algumas imagens, né? Só para comentar mesmo. Então aqui essa aqui eu ia falar muito mais, né? Mas como ficou perdida, faz tempo que eu salvei aqui. Quando a gente é aquela coisa que eu tenho falado nos vídeos anteriores, de percepção, né? Percepção de tempo, de espaço, de longitude, né? Até onde você enxerga algo. E para que a gente tenha a humildade de entender que no ponto que nós estamos, às vezes a gente não tem como ter a visão total, né? Por exemplo, nós queremos saber o que vai acontecer depois da morte, qual que é o final da evolução, né? O final da evolução, né? Então a gente parte com perguntas que não tem o porquê de ser, né?
com perguntas ignorantes, né? Então a gente tem que ter a humildade de entender que nós estamos num ponto que a gente ainda não tem a capacidade daquele entendimento, né? E através dessa humildade você coloca no tempo correto, que vai permitir que você continue desenvolvendo, para que mesmo que você não tenha o entendimento, você tenha a percepção daquilo, né? Que a percepção daquilo talvez é algo que não seja traduzido em palavras, né? Aí eu pego, posto foto de nuvens aqui, né? Ó, existe vários tipos de nuvens, mas se você tiver aqui, né? Ó, vários tipos de altitude, ó, as nuvens elas se elevam a até 12 mil quilômetros, né? 12 mil quilômetros, peraí, 12 quilômetros, né? E 12 quilômetros assim é muita coisa, é muito chão, né? Que são essas aqui, ó, cumulonimbus, né? Aquelas nuvens de tempestade. Só que para quem está aqui no chão, vai olhar, né? Vai ver só o piso, né? Ou só né, essa parte aqui da nuvem, vai achar que todas as nuvens são iguais, né? Mas você vai ter aquelas nuvens monstruosas que, né, são gigantescas, né? Enquanto tem aquelas pequenininhas. Então tem pessoas que vê qualquer nuvem e falam, ó, vai chover, né? Ela não tem percepção nem de tempo, né? As pessoas estão tão longe, né, do que é, né, de perceber você não percebe nem a parte física do meio que te cerca, né? Não tem sensibilidade de olhar para o tempo, olhar para uma nuvem e ver que aquela nuvem, né, tem mais acima dela. Às vezes você vai ter nuvens aqui, você vai olhar para o céu, você vai ver que está ventando para cá, né, digamos para o leste ou oeste. Só que tem nuvens que estão indo contra, porque elas estão em correntes de ar diferentes, né, de acordo com a altitude, né? Então é isso aqui, né? Quando nós olhamos aqui, digamos, para a parte espiritual, nós vemos apenas uma parte, né? Mas nós temos que ter a sensibilidade e saber que há muitos, né, além daquilo que a gente vê, né? Mesmo que não caiba o entendimento, mesmo que eu não possa subir uma altitude, né, e observar aquilo, né, para ver como que é de fato. Então aqui, ó, vários tipos de nuvens, né? Tem aquele círculo solar, que é bem curioso, que forma em volta do Sol, né, que são apenas fenômenos, né? O halo solar. Bom, aqui é só para dar uma palhinha mesmo, né? Na época que eu peguei essa imagem era para falar mais coisas, só que é difícil estar lembrando de tudo. Mas é isso. Quem está aqui no solo, né, vai lá para cima, vai, ó, as nuvens é tudo igual, né? Mas não é bem assim. Se você tiver uma percepção de espaço, de dimensão, né, você vai ver que sempre há mais coisas daquilo além do que você está vendo. Aqui, né, apenas um quadrinho, né, do despertar. Aí uma pessoa vendo TV, aí de repente dá um crack, né, quebra aquela capa que foi encapada naquele mundo, né, um mundo cinza, um mundo que te encapa, que te transforma em uma coisa que você não é, mas o ser está lá dentro, né, querendo, né, rachar aquela casca do ovo. Então esse ser ele começa a brotar, né, então de repente ele pega e opa, dá o clique ali, desliga aquela coisa que não mais interessa a ele, né? Bem simbólico esse quadrinho, né? A pessoa que ela fez, ela bastante intuitiva, né? Então ele começa a perceber que o mundo dele não é aquela coisa cinza, né? Sem graça, aquela coisa morta que a gente muitas vezes a gente vê, a gente vivendo, né? Nesse mundo a gente olha para coisa externa, a gente vê um caos, vê uma coisa cinza mesmo, né? Uma coisa sem graça. Então ele percebe, né? Que há muito mais que o meio que ele tá. Então aquela coisa a gente tem que ter olhos. Então tem uma frase que eu não me lembro agora o autor, né? Há quem passe pelo bosque e enxerga apenas lenha para a fogueira, né? Então tem pessoas que realmente não vê a beleza que a cerca, né? É como se a Matrix nos programou, né? Programou a todos nós para ver apenas o que é ruim, né? Então a gente, por exemplo, quando a gente conversa, a gente sempre tem um tom de crítica, né? De criticar as coisas. As pessoas quando conversam sempre discutindo alguma coisa, sempre criticando alguma coisa, sempre condenando, né? Então a Matrix programou as pessoas assim, nos programas assim. Então a gente tem que dar esse clique para se livrar dessa programação e ver o outro mundo que essa Matrix não mostra, que não quer que não quer que nós vejamos, né? Que não quer que nós nos vejamos, né? Ou seja, a Matrix não fala olhe para você, ela tá e assim, cada vez mais pesada, né, a programação. E a programação não para, né, ela continua hoje. E essa caixinha, que é a televisão, é o meio maior de programação, é o mais utilizado, né? Acho que é a pior arma de todos os tempos, que você tem aquela guerra, né, que é a programação com bombas. E nós somos físico, emocional, corpo-alma, né, emocional e mental, né? Então tem para destruir o corpo físico a bomba, né? E o mental a programação, né? Então essa é a arma de programação
e realmente destrói, porque transforma o ser humano em uma coisa que ele não é, né? Ele te coloca num mundo completamente falso, né? O mundo assim sem ter o porquê de ser. Então tem esse quadrinho bem interessante. Ó, a vida começa quando a zona de conforto acaba, né? Não é bem zona de conforto, né? Quando o ser ali dentro, né, consegue romper essa camada, então você sente, né, esses primórdios do despertar e você começa a ver o mundo de outra forma. É decepcionante porque você começa a ver o mundo de outra forma, só que as outras pessoas estão todas assim, né? Então, a princípio você vai ver essa decepção, só que vai além disso também, né? Porque ainda tem muita coisa além disso, que nem na nuvem, vai sempre além, né? Não olhe para trás, aquela coisa, deixe os mortos enterrarem os seus mortos, não olhe para trás, continue, mesmo que as pessoas não sigam, não vão atrás, não acompanhem o passo, né? Há muita coisa além ainda, que nós não vejamos às vezes por medo, né? Por medo de continuar seguindo, mas não é nós que seguimos, né? É aquela coisa, é o todo que vem de encontro a você. Então esse quadrinho bem, né, bem intuitivo. Aqui, né, então aqui tá o Vidinha, que acabou de falar, aquela programação mental de manter as pessoas ocupadas para que elas nunca tenham tempo para olhar para elas mesmas, né? Então o sistema é montado para manter essa ocupação. Então você está numa condução, você está longe de casa, né? Você está num sistema que te obriga, e o sistema de condução, eu acho interessante, né? Por exemplo, quando eu penso sobre os veículos, é interessante ter um veículo, né? Um veículo, cada pessoa que escolhe o seu modelo, a sua cor, né? A potência do veículo. Então, tem pessoas que têm paixão, né? Tem um hobby, né? Adquirir um carinho pelo seu veículo. Então, isso é programação, né? Nós fomos programados a nos habituar a uma coisa que nós não precisamos, não temos utilidade alguma, né? Porque se fosse um mundo livre, né? Você teria, por exemplo, teletransporte, né? Então, para que veículo onde existe teletransporte? Né? Só que as pessoas, eu acho que essa ideia assusta as pessoas, porque elas querem, elas gostam daquilo, né? Então, assim, já se tornou uma peça da Matrix, né, em gostar daquilo. Por exemplo, tem os colecionadores, né, pessoas que gostam de carro, olha, vai ver carro, vai, carro bonito, né, carro bonito, né, não, o carro é o que é, né, então as pessoas se adentram a essa programação, né, e essa é a tal da prisão mental, né, da guerra mental que nós estamos perdendo ou já perdemos feio, né, estamos presos, cativos, estamos tentando se libertar dessa prisão, né, mas ela é tão, né, a grade, que é aquelas tal barras da Matrix que a gente não vê, são tão fortes que as pessoas já não veem mais isso, né? Então, por exemplo, como você é preso, então nesse tipo de prisão, né, como se falar referente a veículos, a prisão, por exemplo, física, né, que a gente pensa que não existe, que se torna uma prisão mental, por exemplo, você para viajar, você viaja, digamos, 1 a 2 vezes por ano, né, que digamos é a média, e para poucos lugares, então você tem uma certa limitação, né? E essa limitação vai te dar uma limitação de conhecimento, de interação com outros povos, né? Que vai te trazer mais cultura. Não é só mais cultura, é algo, né, que não se compra, é algo que tipo incorpora você, né? Porque você passa a fazer, você expande, né, a sua aura, o seu campo de lugares que você conhece, né, que interagiu. E se você tem um mundo real livre, né, mesmo com transportes mais livres, digamos mais baratos, né, que não seria essa coisa tão cara, que essa coisa da monetização é uma coisa também para prender as pessoas ali, né? Vocês não vão sair dali porque, se você tiver dinheiro você pode sair, você é livre, né? Mas o dinheiro é controlado, né? Um país é controlado. Nosso país começou a crescer, botaram de joelho de novo, né? Porque as pessoas começam a viajar, começam a se expandir, começam a interagir, né? Então, se você tem um mundo livre, você vai viajar para o mundo todo, né? Então, o espaço não vai ser uma barreira, não vai ser um fator limitante. Né? Então nós vamos poder interagir com outros povos, conhecer outras culturas, vamos aprimorar a língua, né? A comunicação entre os povos, né? Então a gente volta a ser unido, né? Então isso a Matrix não quer, então ela faz essa privação, nos reduz ao mínimo, né? Então se você puder conhecer o mundo todo, né, você não teria ali 2, 3, 4 viagens, teria centenas, né? Então viagem é como ir no mercado, né? Não teria essa questão de viajar, né? Pensou no lugar, tá lá, né? Então isso sim passa a ser uma prisão. E a prisão ela vem então no trabalho, no meio de transporte, que você gasta horas, né? Então o indivíduo vai estar sempre, ele não fica no agora, porque ele não quer estar no agora, porque a vida ela se torna uma prisão, né? Algo, uma coisa que ele não quer estar, né? Então com pequenos, raríssimos momentos de prazer, né? Que ele vai aproveitar para saciar os seus apetites físicos, né? A alimentação e sexo,
né, que é o que a mídia mais explora, e, né, não vai ter tempo para olhar, né, os aptidões físicos do corpo, né, não vai ter tempo para olhar para a alma, né, as aptidões da alma. Então ele vai viver sempre um vazio, né, sempre buscando algo que não vai encontrar. Então vai projetar isso na comida, né, vai ser pensar na frente, né, queria estar aqui, né. Aí quando você está comendo, você vai pensar, opa, né, nas redes sociais, né, e, né, quando tá ali pensando na hora de dormir, ou seja, é como tem aquela coisa do tempo, né, da linha do tempo, só sempre tem tempo limitado, né? Essa coisa do tempo também é muito cruel. E quando você vai dormir, você não dorme, mal dorme direito, porque já pensa em estar naquela condução, aquele lugar que você não quer estar, né? Então, assim, é a vidinha da pessoa que se prendeu, né? Muitas vezes a gente tem esse tipo de vida, mas você pode apagar esse balãozinho. Então esteja onde você está, né? Perceba o ambiente, perceba as coisas, né? Para quem está numa situação dessa, eu dou uma dica, é botar um foninho de ouvido lá, botar uma música ali, botar uns áudios para ouvir, né? Tem muito áudio bom que você pode pegar na internet, gravar e ouvindo, que você vai estar sempre se instruindo, né? Porque a gente tem que buscar instrução. A gente está numa prisão mental, né? Como vai destruir essa prisão mental? É informação, conhecimento, né? Tudo que essa Matrix ela arranca de você, né? Quando tem uma revolução, quando um governo ele quer revolucionar, destruir um povo, então por exemplo você vai ter lá em Tutankhamon, né? Que quando conseguiram derrubar o governo de Tutankhamon, não, de Akhenaton, quando conseguiram derrubar o governo dele, apagaram ele do mapa, apagaram, né? Então é isso que o maligno não faz, digamos, né? Essa parte mais obscura ele faz, eles apagam. Então quando teve lá tal queima da livraria de Alexandria, né, da biblioteca, era isso, né? O que eles fazem? Vamos supor, eu pego os livros para mim, né, guardo o copo para mim, o resto eu queimo tudo, né? Porque só eu vou deter o conhecimento, porque eu vou governar, né? Esse mundo ele faz isso, então o Vaticano ele toca isso, né? Então isso sempre acontece, é o modo operante desse pessoal. Nós não sabemos porque nós não temos esse acesso ao conhecimento. Por que nós estamos tendo agora? Porque está vindo através da intuição. Né, as pessoas estão desenvolvendo, estão evoluindo, estão acessando uma rede, estão divulgando, estão através da intuição, elas estão chegando àquele conhecimento que estava enterrado, escondido, né, e quando conseguem chegar antes dessas forças militares reptilianas, que eu vou falar mais na frente, eles distribuem, né, até eles serem calados. Então a gente como humanidade estamos crescendo para nos livrar dessa doença que é esses parasitas que produzem esse tipo de mundo. Então enquanto nós estivermos presos, né, não fique desesperado, estou preso, fica dando soco na parede, cabeça da parede. Não. Silencia, né? Então faça que os seus outros corpos se expanda, né? E te dê a percepção do que você vai fazer, né? Não fique preocupado com essas coisas. O que eu vou fazer amanhã, né? Como diz Jesus, o amanhã cuidará de si mesmo, né? Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Então eu já citei duas frases dele, né? Os mortos enterram seus mortos, não vos inquieteis com o dia da manhã. Esteja no agora, né? E caminhe para frente. Muitas pessoas não vão ter essa percepção, vão continuar, né? Passar a vida toda repetindo as mesmas coisas, né? Embora eu seja obrigado a ter um trabalho, né? Esteja uma repetição, espiritualmente eu não preciso estar ali, né? Não que eu não esteja desalinhado, eu vou estar alinhado porque isso aqui é apenas uma âncora que me coloca nesse mundo, né? Então eu vou alinhar com o objetivo de eu estar aqui. Então eu vou trazer esse entendimento. Eu não vou passar a vida toda batendo cabeça na parede, né? Eu vou ter o entendimento interior e essa é a chave para uma mudança caso ela precise acontecer, caso ela deva acontecer, né? E isso, seu mundo vai se transformando, né? Mas você vai perceber isso, né? Você não vai perder porque você vai estar ocupado pensando em outra coisa, em outra distração. E você, o que você toma para ficar melhor, né? Aqui fazendo uma referência a remédios, eu tomo distância, né? Ou seja, se algo não te agrada, tchau, né? Se distancia daquilo que está causando problema, que é o tal do apego. As pessoas elas não distanciam, ela tem medo porque elas se apegaram, ela tem medo, mas o que eu vou fazer sem isso, né? Então, outra arma da Matrix, o medo, né? A Matrix é a arma que é a arma psíquica, né? O medo é uma das maiores das armas porque prende as pessoas, né? Prende, as pessoas têm medo e não querem mudar,
né? Às vezes a mudança, o ser tá ali, né? O ovo querendo chocar, romper as cascas, mas não, o que, que eu vou fazer lá fora? Eu tenho medo, não tem nada lá fora pra mim, né? Não tem nada por causa que tem aquela cegueira, né? Quando você olha a nuvem, você não vai ver, mas na hora que você se expande, você vai ver que a coisa é muito além. Então assim, toma distância. Se algo não te agrada, né? Ah, mas eu não posso, porque ali existe uma obrigação de estar ali, né? Por exemplo, o trabalho, né? Bom, existe várias formas de tomar distância, né? Não precisa ser física. Se alinha, né? Perceba, por que eu estou aqui nesse momento, né? Se eu estou em luta comigo mesmo, né? Eu não quero estar aqui porque não sei o que, eu estou dividido. Né? Primeiro você tem que aceitar estar ali. Então eu vou ter a percepção do porquê estou ali. Né? Então essa é uma chave da mudança, né? E a pessoa vai lidar melhor com aquilo. A pessoa não vai ficar doente, depressiva, né? Porque está lutando contra aquilo. Então já é um ponto positivo, né? E ela estando melhor, é mais fácil ela sair daquela situação, porque ela vai se alinhar com o que ela realmente deveria, ou que ela já está pronto para ela. É uma energia que ela já deveria ter entrado, mas não porque tem medo. Porque tem medo de tomar distância, tem medo de ficar sozinha, tem medo de não sei o que. Esse aqui é muito curioso. Eu vou deixar aqui enquanto falo. Vocês podem pausar o vídeo, ler, né? Depois e vendo o que eu falo. Aqui eu deixo isso aqui apenas para mostrar que nós assim nós somos partes. As pessoas pensam que nós temos uma individualidade, né? Mas nós somos um conjunto, né? Que nem eu falo. Eu estou aqui, eu falo como humano, eu ajo como humano, né? Então eu falo o que, que eu sou de fato, né? Enquanto você arrumar a resposta para o que você é, você não acha o que você é, você acha o que é o meio, né? Por exemplo, eu estou no meio humano, né? Mas para o que eu sou de fato não há resposta, né? E aqui, por exemplo, você vê que o seu cérebro também ele parte de uma programação, ele age de uma forma automática. Você começa a ler, ele começa a ler para você, né? Então ele coloca, ele organiza as palavras, né? Então se ele faz isso com um simples texto, né? Se ele organiza, se ele coloca num padrão, né? Se ele te enquadra num padrão, você nem percebe, ele te coloca nesse padrão, ele te faz você ler perfeito, algo que está cheio de, né? Está tudo torto, tudo contrário, ele te faz você ler de forma perfeita, né? O cérebro é uma máquina, né? Digamos, maravilhosa por conta disso, né? Então assim, não estou criticando, mas se você tem uma ferramenta mental que faz isso com você, o que esse meio não está fazendo com a sua vida? Será que ele está te enquadrando, fazendo você aceitar isso? Né? A tal da programação. A programação que ele aceita, então ele tem essa capacidade de ajustar e se adequar, né? Então a gente tem que ter a sensibilidade de perceber isso, né? O quanto eu não estou inserido em coisas tortas, né? Isso a gente já percebeu, né? Como que está o mundo, como está a programação, de como as pessoas vivem, né? De como são as coisas, então isso a gente já está percebendo, né? Então que a gente possa ver, né? O que está errado também, né? Para poder colocar aquilo nos pontos certos, né? Porque isso aqui a gente consegue ler porque a gente tem uma programação. Se tirar esse programinha, a gente não vai conseguir ler, né? Não vai conseguir entender nada do que está aqui, né? Apesar que você não consegue entender nem se tiver na ordem certa, né? Se tirar aquela programação, né? Você vai ver as letras, vai entender só as formas, mas não vai entender, né, o que significa cada coisa. Então isso é uma coisa curiosa da mente mesmo, né? Então isso aqui é da nossa mente, né? De uma ferramenta que a gente instalou e usa para interagir enquanto estamos aqui. Então isso é muito curioso, só que essa mente, ela pode, né, se aderir ao personagem, né? Por exemplo, tem o nome Márcio e tal, né? Adere a esse personagem e coloca ele num tipo de vida, né, que não é a minha, né? Não é o ser operante dessa máquina, né? Que o Márcio é o nome do veículo, não do operador, né? E o operador ao veículo tem um sistema de inteligência, né, que decifra isso para você sem que você percebeu, né? Fez você ler tudo certinho, então você lê tudo certinho, então isso faz o sistema do veículo, né? Só que eu não sou esse veículo, ou eu o utilizo, né? Então, que mais esse veículo está inserido? Né? Então a gente tem que perceber, tem que prestar atenção nisso também, né? Tem que ter sensibilidade para prestar atenção nisso, né? Ou seja, você é programado pelo meio externo, tanto para as coisas da Matrix, tanto para as coisas espirituais também que a gente desenvolve aqui, né? Que a gente vai atrás, pesquisa, estuda, né? Por esse trabalho, né? Então, ou seja, veio do meio, eu estou usando coisas do meio,
né? Então, como saber se o meio não está me programando? Né? Então, é uma questão complicada, mas ao mesmo tempo já respondida. Silêncio, silencia, porque você é o operador, né? Para que você possa se ouvir e deixe e faça com que as coisas venham de dentro, né? E exteriorize, né? Por que de dentro? Porque o de dentro é os seus corpos mais sutis, que expandido, ele está em contato com algo muito maior e você traz dessa outra fonte de informação. Pode ser manipulada? Pode também. Então silencia e vá além, então, até uma fonte que não é manipulada. Como eu vou saber que eu estou de contato com essa fonte que não é manipulada? Você vai sentir um bem-estar, você vai se sentir bem, né? Resumindo, é isso. Ah, mas esse bem pode ser manipulado? Pode também. Então esse bem não vai vir como forma de êxtase de energia. É algo que a pessoa simplesmente sabe. Aí é difícil já colocar, né? A pessoa vai saber, né? Ela vai saber que está alinhada, que está no agora, né? É duradoura? Depende, né? A coisa é assim, a gente é ondas, né? Então a gente vai, sobe e desce. Então a gente vai perceber isso também, né? Mas quem faz isso? O veículo, né? O todo está lá, sempre lá, né? Está sempre lá. É algo que você se alinha. Bom, não é algo tão simples de estar explicando, mas creio que as pessoas elas consigam entender, né? Então, bom, essa parte que acho que é isso, né? A gente ter essa sensibilidade de saber o que é do veículo, o que é da programação, o que é meu, né? Então eu posso ver o veículo, mas o veículo tá algo que o veículo faz, né? Às vezes a pessoa tende a ver como negativo. Não, o veículo é o veículo, né? E fazem coisas que faz nesse meio, né? Esse meio de materialização, onde nós estamos materializados. Então, só temos que ter a sensibilidade de perceber o que é a programação, o que não é a programação e assumir o controle disso, né? Deixar a mente agir quando ela deve agir, né? E corrija isso para mim, mente, ela vai corrigir, né? Então, corrija o que está errado, o que eu ainda não percebo, né? Então, vou silenciar. Então, esses meios vão entrar em operação e vai me mostrar isso também, né? Ok, né? Que seja assim. Vamos para a próxima aqui. Então aqui mais prática da programação, né? Aquela programação que a gente não percebeu. Eu não lembro de ter feito assim, mas eu lembro de ter feito algo semelhante quando eu estava na escola, né? Então nosso sistema de educação, ele está nisso também, né? Aproveitamento dos animais, né? Então assim, os animais como coisas, né? Nós vivemos num mundo que aproveita os animais, né? Isso aqui já diz muita coisa, né? É uma atividade para crianças, né? Não sei de que série que é isso aqui, mas eu acho que todos nós já fizemos atividades semelhantes. Escreva nos quadrinhos o nome do que aproveitamos de cada animal. Então aqui já tem bem a sugestão, né? Ó. Não precisa nem falar, né? O que é cada um. Né, ó. Eu vou só falar aqui só para no automático, né? Aqui mel, não precisa nem automático, para ser um escrito, né? Mel, lã, carne, transporte, não sei se cabe aqui, mas deve ser. Carne também, né? O carne, bacon, ovos e carne. Então assim, aí a criança vai e tem que escrever isso aqui. Né, aquela programação que acontece já na infância, né, já nas prézinhas lá. E assim, como você vai ter um filho, né, num mundo como esse e entregá-los ele ao sistema de educação como esse, que está programando as pessoas, né? O sistema de educação vai programar, a mídia vai programar. Então por isso que muitas pessoas querem fugir por meio do mato, né? E o governo é complicado também. Por exemplo, o conselho tutelar pode querer tirar, né, os filhos de uma pessoa que não entrega eles para o sistema de educação. Então você vai ter que educar em casa, vai ter que contratar uma pessoa, você mesmo, né, e mostrar que eles estão aptos, né, tanto quanto uma criança que tem essa manipulação toda. Mas o governo, ele pode, né, ele é a máfia. Você, por máximo que você esteja certo, vai querer falar que você está errado e querer te prejudicar, porque você é uma ameaça a esse sistema. Bom, complicado isso aqui. Por fim, isso aqui eu vou entrar no sistema, numa polêmica da tal da Pangeia, né? Então você tem a tal Pangeia. O que seria a Pangeia? Que antigamente existia só um continente unido e eles foram se separando. E essa teoria, eu acredito que ela vem porque se você analisar os países, né, os continentes, eles têm aquele encaixe,
né? Eles se encaixam perfeitamente, né? Então isso é muito curioso, né? Como será que isso teria acontecido, né? Uma distância tão grande, ah, se separar assim, né? Essas porções enormes de terra. Então, assim, a princípio, tudo é como um organismo vivo, né? Como um grande organismo vivo e que vai, né? Realmente se transformando, né? Como tudo se transforma. Mas é curioso. Então, assim, se o mundo é um globo, então essas partes aqui da frente, né? Como se fosse a frente, né? Parece que nunca se mostra as costas, né? Do mundo. Que seria essa aqui já, né? Essas partes mais longínquas aqui, que eles se unem na outra parte. Então a gente vê um mapa, a gente sempre vê esse plano, né? Sempre esse desenho assim colocado para nós, né? Como se fosse a frente, como se tivesse umas costas, né? Que é apenas o oceano. Então assim, isso, né? É tudo terra, né? É tudo terra. Aqui também, vamos supor, tira água. Aqui tem terra aqui embaixo, né? Ah, e de onde vem essa terra então, se era unida aqui? Será que ela vai surgindo, vem vindo de dentro? E o outro lado, né? O outro lado, será que não vai se comprimindo por ele, por essa parte dianteira e se afastando? O outro lado, ele teria que se comprimindo. Não deveria surgir outro continente lá porque está apertando e comprimido, né? Então lá no Oceano Índico, né, deveria surgir porções de terra, porque aqui está afastando, então do outro lado vai ter que empurrar algo, né, e vai empurrando, né? Poderia ser a terra que surgisse. Então fica algumas incógnitas ainda que eu não consigo entender direito, que nem aqui, ó, foi afastando, 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 né? Então afastou bem, então o outro lado continuou só água, né? Não subiu o chão nem um pouquinho. Né? Então o que tinha lá? Tinha um buraco, um abismo que foi preenchido e mesmo assim não conseguiu formar nenhum continente. Então tem, né, alguns mistérios. Então assim, eu falo a verdade, não estudei isso aqui, né, algo que eu vejo mais na internet, mais uma teoria. E deixa eu ir a um ponto bem delicado aqui então, né, da tal terra plana que o pessoal fala, né? Eu particularmente, já falei, eu acredito que a Terra realmente é redonda, né? Mas não excluo, né, a possibilidade dessa Matrix ter ido um pouquinho mais além do que nós imaginamos, né? Porque o pessoal tem capacidade sim de colocar um céu falso para nos distrair, né? Como uma granja, né? Vamos supor, você tem uma granja, você tem ali o galpão, aquele galpão é o mundo das galinhas que ali vivem, dos frangos que ali vivem, né? E você tem um galpão aqui, o frango que nasceu naquele mundo, ele nasce e morre naquele mundo, aquela é a realidade dele. Ele ignora que existam outros galpões do lado, né? Que existam vários galpões. E cada galpão pode pensar que é o único, né? Eles podem ver os criadores como deuses, porque aquele pessoal traz água, traz tudo, traz o alimento para eles, então eles devem louvar aquele pessoal, né, que está cuidando, está tratando deles, né? E acha que quando vem o caminhão que suga eles, acha que está indo sendo abduzidos para o paraíso, né? Enquanto estão indo para o abate, né? Então a gente tem aqui a nossa granja, né? E tem nosso tempo de colheita, né? Que pode ser ali a pessoa, opa, a nave está vindo para levar para o paraíso, está levando para o abate, né? A pessoa, então, essas coisas já foram ditas, né? Eu não acredito bem assim, né? Assado. Eu falo que pode haver, vamos supor, um tempo vir naves que pode levar pessoas para consumo, outras não, né? Pode acontecer de tudo. Então assim, digamos que, né, a Terra fosse plana, que isso aqui fosse uma espécie de granja. Então vamos usar um programinha aqui. Deixa eu duplicar aqui. Deixa eu lá buscar o programa. Que isso aqui. Opa. Opa. Aqui. Deixa eu ampliar um pouquinho isso aqui só pra. Ok. Então vamos supor, né, que esse seja o nosso mundo, que a Terra seja plana. Plana assim para mim, eu não acredito que a Terra seja plana e seja só isso. Se fosse plana, ela seria algo além ainda. Ops. Ok, sem enfeitar muito.
Deixa eu pegar logo isso aqui. Então acredito que possa ser algo mais ou menos assim. Então você vai ter a sua Terra aqui, digamos num planetão gigante, né? E cada um são vários, né? Claramente não vai ter a mesma configuração que nós temos aqui. Cada granja separada por sua camada de gelo, né? Como se fosse o limite. E os polos a gente sabe são áreas militares, nós não podemos ir aos polos, né? São militarizados. Tem muita movimentação de governantes que vai para lá, os caras sabem muita coisa, mas para nós não vem nada, né? Tem a questão da NASA ter fraudado lá a ida à Lua, depois de lá não ter ido mais, gravado lá, tipo, ou seja, pelo avanço tecnológico que nós temos, a gente devia ter muito mais coisas da Lua, né? Devia ter gente real filmando ali, ó, ao vivo, ó, aqui, a Terra, tal, não tem, né? Como se nós tivéssemos capacidade tecnológica. Então algo impede de ir até lá, né? Terá que talvez uma impossibilidade de ir, né? Porque a granja é assim, você não escapa, né? Você não pode ir. Então assim, se a Terra for plana, né? Não plana, né? Assim, como dizem os terraplanistas, né? Como se fosse só isso e fosse plana. Seria o que? Seria um planetão tão gigante que tem várias, né? Simulações de Terra, né? Não passa de uma granja. Então do nosso lado, se você passar, digamos, a camada de gelo, você vai cair em outro mundo, né? Com outra cúpula, né? Que forma ali um céu, né? Claramente a gente vai ter acesso, né? Tem que ter os meios para poder entrar, sair de um prédio e entrar em outro, né? Mas ali com pessoas diferentes, com um sistema diferente, né? Se passando por lá, porque tudo não passa de umas grandes granjas com sistemas de colheita, né? Que para nós parece um absurdo, mas para o frango, que tem a vida dele ali em dias, né? Nós temos em anos, então a coisa é mais acelerada para eles, o tempo de colheita. Para nós é mais longo, só que os seres que dominam isso aqui vivem milhares de anos, então para eles é como se isso aqui fosse, né, o tempo nas suas proporções, como se fosse sim a granja, né? Como se tivesse então vários mundos, né? Aqui é só coloquei um pouquinho para a gente ter, mas pode ser centenas, milhares, né, semelhante a isso, criando humanos, né, cada um com suas histórias, né. Então no filme Matrix, quem assistiu o filme tem o oráculo, né. Então quem prestou bem atenção, o oráculo ele é um sistema de defesa, né, para proteger a Matrix contra o que? Contra as anomalias. Quem são as anomalias? Aquelas pessoas que despertam. Né? Então a Matrix já é pronta para aquilo. Né? Então tudo isso que a gente vem aprendendo é como se fosse um sistema de defesa já da granja, né? Colocando tudo. Então a gente nunca consegue chegar à verdade, porque eles sabem, né, o que eles estão criando. Né? Então assim, quando você começa a despertar, eles vêm com aquele material e você vai absorve aquilo, opa, isso. Né? Por isso que o melhor meio sim é o silêncio, é se interiorizar, né? Porque se você se interiorizando, você alcança o todo. Né, e você consegue ir além de tudo isso, né, e você às vezes começa a ter percepção de coisas que você não gostaria de ter, né. Não sei, né, é uma possibilidade de existir isso aqui, né, e se existir é sim uma realidade terrível, né, mas mais terrível do que a gente já vive, né, aquela realidade que está obscura, né, com satanistas governando o mundo, né, eles fazem coisas que assim é um absurdo, isso já é terrível, né. Então tudo é possível, né? Essas realidades. Eu espero que não. Espero que nós realmente vivamos um mundinho redondo, né? Onde tem a Terra Oca, a Garta, né? Aquelas cidades todas, né? Seria mais interessante. Mas isso não é descartado, né? Só que quando a gente se apega naquela ideia de mundinho, né? Perfeito, que o paraíso pode ser aqui, a gente se prende a isso e se prende a essa realidade que a gente plasma e acredita que vai ser perfeito e não consegue ver o que está obscuro, né? Então a gente tem que ter uma neutralidade, né? Então o que aparecendo a gente analisa, mas jamais se perturbe, né? Com as coisas que, digamos, possam estar surgindo, né? Eu acho que se de fato for assim, a gente não vai saber como humanos, né? A gente só vai ficar sabendo
algumas existências ou várias existências futuras, quando já não fomos nós humanos, aí vamos olhar, nossa, um dia eu vivi naquela granja, naquelas granjas, né, naquela grande fazenda, né, mas como humano não. O humano eu acho que não tem capacidade para processar uma informação assim, né, mesmo os terraplanistas, né, que acham que a Terra é chata, né, para mim é absurdo, né, as teorias não batem, né, do que eles acham, porque a gente vê, tem um monte de teoria, né, e são furadas, né, contra a gravidade, né, mas se subir a tal espaço, né, então, cada teoria dá para quebrar, né, com as leis que tem, da própria Terra sendo redonda, né, mas essas coisas podem ser simuladas, né, simuladas, fraudadas, e o ser humano, ele se encontra, digamos, num grau de inteligência ainda muito baixo, né, para ter a concepção disso, né, então ele é facilmente manipulado, né, e imposto uma realidade ali. Então ele dificilmente consegue romper, né, a guerra mental, né, que é a guerra onde que nós perdemos e feio, né? E além dessa guerra mental vem a guerra espiritual, onde que vem um monte de verdades, né, que a gente vem assumindo. Então, por exemplo, no tal projeto Blue Beam, né, falam que vão fazer uma vinda de Cristo, né? Certamente é uma fraude, porque Cristo ele vem no todo, de dentro, no interior. Você vai ter que sentir interiormente. Se vir uma imagem externa, né, então é a guerra mental ao nível espiritual, né? Só que as pessoas aqui, elas vão ver aquilo, é tão fantástico que realmente elas se entregam, né? Como uma bomba que cai, ela se realmente cai de joelho e volta a entrar nesse sistema, voltam a se ajoelhar, né? A se prender nesse sistema. Então assim, a coisa não é simples, né? Não é simples, é complicado. Então falar de sistema colocado dessa forma é complicado, né? Então o confiável é só o teu interior. Não é alguém que vem e faça um vídeo e fala, não, é o teu interior, né? Se você silencia, você se interioriza, né? Não como uma espécie de fuga, jamais como uma espécie de fuga, porque se você se interioriza como uma espécie de fuga, você não está fugindo, você não vai conseguir, né, alcançar aquele nível de percepção, de silêncio, né, porque você está, há uma certa perturbação. Bom, então é isso, essa atualização, né? Vamos ver quanto tempinho vai aqui, já vai 1 hora e 12 minutos. Eu falo, essa é uma teoria que eu não gosto muito, né? Mas eu faz um bom tempo já vi como uma possibilidade, né, que se a Terra for plana, ela não é só um planetinha, ela é vários, né? Não é a Terra, é um pedacinho de terra, né, manipulado, né, onde estão sendo feitas experiências, ou é apenas uma granja, né? E há várias, muitas, né? Milhares, né? Não é só um planetinha. Agora, se for redonda, sim, é só um planetinha, da forma que a gente vê, né? Estamos aqui, Marte está lá, né? Vênus está lá e outros sistemas. Então, esse sistema, né, mesmo nesse tipo de existência, digamos, né, o cosmos continua existindo, né, só que o planeta que a gente está é muito diferente do que a gente imagina, né, a realidade que a gente estamos vivendo. Então, ok, chega disso, já deu. Espero realmente que não seja assim, mas se for, a gente tem que estar pronto para encarar qualquer tipo de realidade, não se espantar, não se escandalizar, não se perturbar, né? E não se perturbando, não perdemos os sentidos, né? Porque a guerra mental e espiritual é fazer com que percamos os sentidos, né? Com que caímos de joelhos, né? Assim, é a morte mental, a morte espiritual. A morte física, joga uma bomba, te mata fisicamente. O ataque mental do sentimento, né? Das emoções, é controlar vocês através das emoções, né? Então você tem um monte de coisas da vida aí que te controla emocionalmente. A mental é controlar a forma que você pensa, né? Aqui, ó, a mente aqui, ó, ela é automática, né? Controla a forma que você pensa, a forma que você se dirige, né? Então a gente tem que estar atento a isso também, né? E a espiritual é colocar uma realidade para você. A realidade é essa e você se dobra frente àquela realidade, né? Se dobra frente a um Salvador, né? Aí você perdeu, né? Então essas são as formas de ataques de domínios que, né? Infelizmente a humanidade ela se rendeu, já está rendida a isso, né? Estão rendidos à física, né? Então tão longe para compreender a sentimental, né, das emoções, longe, então para chegar então a mental nem se pensa, né? Então a espiritual quando cai, ela vem só com um paliativo para, já nem deixar as pessoas pensam em acordar, já manda aquilo de novo, as pessoas já caem de joelho, né? Então a gente não deve se escandalizar nada disso. Então, como eu estava falando, o ataque é espiritual. O ataque espiritual ele pode ser tanto aquele que vem subvertendo a pessoa, né, botando no medo, né,
um ataque mesmo, né? Que seria mais físico do que espiritual. Já vem, já, opa, fica aí, né? E pode ser esse o tal da, digamos que chamam de falsa luz, né? Ele traz uma realidade ao qual você não reage, ao qual você aceita, né? Oh, caiu de joelho e aceita, né? Então é um tipo de ataque, porque te dominou, te deixou manso, né? E fez você voltar ao que você estava fazendo, né? A seguir aquele tipo de vidinha que sempre foi, né? Que a gente vê que não é real isso, né? Essa é outra questão que devia ser melhor trabalhada. Isso aqui não é real, né? Aquela questão, né, das nossas casas já serem quadradas, serem prisões, né, de tudo que a gente vê aqui, né, nós poderíamos estar vivendo uma vida em harmonia com a natureza, né, digamos o primeiro passo, né, mas não é harmonia New Age, né, aquela coisa de fumar um cachimbinho da paz, não, é revolucionário, né, a coisa, digamos, jamais imaginada aqui na Terra, né, acho que poucas pessoas, poucas mentes conseguem vislumbrar, né, uma vida real com a natureza, né, onde você realmente se desenvolve, você não fica esse humano limitado, né, a coisa vai muito além. Então é isso que eu vislumbro, né, algo real que pode ser criado por nós mesmos, né, sem aquela coisa do salvador exterior, né, que pode ser manipulado, né. Por isso ser uma granja pode ser muito difícil. Então muitos desses seres que passam mensagens, né, não vejamos eles como negativos, né, porque nós somos uma irmandade, nós somos indivíduos, então nós trocamos informações. Então esses seres, eles podem ser real e trocando informação, mas pode ser né, o holograma, né. Então a gente tem que saber distinguir, né, o real do falso, né. Então mesmo esses seres, eles falaram aqui, eu já esqueci do que ia colocar, né, uma das mensagens. Deixa eu voltar um pouquinho, né, do que eu estava falando. Aqui, que o paraíso não vai ser aqui. Eles falam, não, o paraíso não será terreno, né, talvez porque aqui é a granja, né, a granja tem que ser demolida, né, que você pega um abatedouro, você não tem como transformar aquele no paraíso, você resgata os seres dali, mas tem seres que estão tão impregnados naquela realidade que querem ficar ali, então não dá para demolir, né, enquanto os seres estiverem arraigados, presos dali, né. Então muitos seres falam que não existe esse tal paraíso terreno, isso é ilusão, isso é coisas que você colocaram para vocês aceitarem, né, isso daí, né. Então, ou seja, tem um fundinho de verdade nisso, né. Mas dá para fazer uma transformação, mas realmente é muito difícil fazer aqui porque o mental daqui está dominado e não consegue vislumbrar, né, uma transformação real. Então assim, a gente tem esses percalços, mas ok, se a manada não vá, siga em frente, né. Se a manada não vá você sem medo, continue evoluindo, né. Não vos inquieteis com o dia da manhã, né, e siga em frente. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, né. Coloco sempre meu e-mail aí para vocês de dúvidas, críticas, sugestões, né, manda ele para mim, eu vou ler cada uma com bastante atenção. Muito obrigado e até o próximo vídeo.